Fala família NO2T, Eduardo na área para mais um vídeo da nossa Jet Surf, nossa prancha motorizada. Família, videozinho diferente hoje, nosso estator está na retífica, enquanto ele estiver na retífica eu não tenho como fazer o motor funcionar e o projeto vai ficar parado, mas vou trazer mais informações para vocês nesse vídeo, fiquem ligados aí, vou contar a história da Jet Surf, tanto da empresa Jet Surf quanto das pranchas motorizadas também. Para quem acha que está reinventando a roda e fazendo a Jet Surf igual o nosso canal está fazendo, isso aí vem de tempos muito mais antigos, tá pessoal? A Jet Surf não foi a inventora da prancha motorizada, muito menos chega perto da época que essa prancha foi inventada. Então se você quer saber a história desse brinquedo maravilhoso que é a prancha motorizada, fica ligado no vídeo aí. Vamos embora! Valeu! A Jet Surf, a empresa Jet Surf, ela foi fundada em 2008 por um cara chamado Martin Sula. Esse cara, ele é, se eu não me engano, da República Tcheca e ele é um ex-engenheiro da Fórmula 1. O cara era engenheiro da Fórmula 1, galera. E ele sempre foi apaixonado pelo esporte aquático, principalmente por jet skis e esquiar e tudo mais. E ele queria dar um jeito de poder praticar esse esporte que ele tanto gostava quando ele viajava também com a Fórmula 1. Só que para você levar um jet ski num voo, ou para você se deslocar levando um jet ski, ou você tem um carro ou você não vai. Então, o Sula, o Martin Sula, ele teve essa brilhante ideia de criar essa prancha motorizada depois que ele se aposentou da Fórmula 1. Só que a história da Jet Surf, galera, ela começa em 2008. Mas a história das pranchas motorizadas, não. A história das pranchas motorizadas, elas começam muito antes disso, galera. Elas começam na década de 30, em 1935 para ser mais exato. Em 1935, na Austrália, vou colocar uma imagem para vocês, como vocês podem ver, foi criada a primeira Jet Surf, a primeira prancha motorizada que se tem registro. Ela foi criada por um salva-vidas a princípio, pelo que eu estudei, para poder socorrer os afogados. Vocês podem ver nas imagens aí que na verdade nada mais era do que uma prancha com um sistema de propulsão muito arcaico. Ali não dá nem para ver muito bem o que é, mas era uma coisa completamente fora de questão de você poder carregar de um lado para o outro. Não tinha portabilidade nenhuma, galera. Mas aí, em 1935, um guarda-vidas de Sydney criou a primeira prancha motorizada. Em 1935, galera, foi criado o Skimboat. Ele foi desenvolvido pelo Emil Hansen. Era um barco motorizado autopropelido. Tinha notável semelhança com um barco real, da qual derivou seu nome Skimboat. Essa prancha, como vocês podem ver aí nas imagens, ela é um misto de prancha misturado com um barco. Quando foi feita a cobertura jornalística do lançamento desse produto, os modelos que estavam ali, né, para fazer as fotos e tudo, eles acabaram fazendo essas fotos sentados, galera. Mas a princípio, esse Skimboat ele era para funcionar como uma prancha motorizada, era para o pessoal ir em pé. Os modelos ficaram sentados porque eles achavam mais confortável ali. Isso ainda lá em 1935, galera. Esse Skimboat ele tinha um motorzinho de 7 HPs e ele funcionava a hélice, não era através da propulsão de hidrojato, era a hélice ainda. Então vocês podem ver que desde aquela época o pessoal está tentando criar uma prancha motorizada. E com a tecnologia que tinha naquela época, vocês estão vendo o resultado aí, parecia muito mais um barco do que uma prancha. Mas não acabou ainda não, vamos lá para o próximo. Esse Skimboat, pessoal, ele veio lá da Austrália também, de Sydney, e ele não foi muito bem aceito na época que ele foi lançado, porque o volume dele era muito grande, ele era um barco, uma embarcação reduzida, mas ele era muito grande, muito pesado,
para o pessoal deixar ele portátil, tiveram que dividir ele em 3 seções, então você carregava 3 seções separadas, depois você montava essas 3 seções para você poder ter seu barco. E como ele era propelido a hélice, o uso dele era muito perigoso perto de outros surfistas e outros banhistas. Então, tirando quem fazia parte na época, lá em 1935, da comunidade surfista, os próprios banhistas e as pessoas comuns não receberam esse veículo com muito agrado. Então, por isso ele não pegou na época, não virou moda. Galera, década de 40 também trouxe bastante evolução para a nossa prancha motorizada. Um designer lá de Hollywood, chamado Joe Gilpin, ele decidiu inventar uma prancha motorizada nos mesmos moldes que estava sendo feito na Austrália e trouxe isso na década de 40 para os Estados Unidos, como vocês podem ver na imagem aí. Só que a ideia dele também não foi muito bem aceita. Se vocês olharem na imagem, vocês podem ver que ele é muito mais parecido com as pranchas que nós temos hoje nos mercados. Tanto com a Jet Surf, quanto com a Mako, quanto com se não me engano, a Ocean também. Tem algumas outras marcas. A Jet Surf não é a única que fabrica pranchas motorizadas, tá, pessoal? Ela é a mais conhecida, mas ela não é a única. Então, já lá em 1940, um inventor ele conseguiu deixar a prancha motorizada muito parecida com o que a gente tem hoje. Com o passar dos anos, esse design ele foi se perdendo novamente, veio outros inventores, como vocês vão ver, e ele acabou se perdendo, mas regressou novamente, já na década de 90, lá, já bem parecido com essa invenção do Gilpin. Tanto é que o Gilpin ele é tido como o inventor mais importante, como a pessoa mais importante para as pranchas motorizadas, porque ele insistiu e acabou criando esse design naquela época, só que não foi muito bem aceito. Como vocês podem ver, o cara faz a propaganda ali atravessando um lago, com um terno e um chapéu, uma cartola, se eu não me engano. E na época a propaganda não foi muito bem aceita pelas pessoas da época e esse brinquedo ele acabou sendo esquecido. Na década de 60, pessoal, os inventores da época eles decidiram que eles iriam fazer alguma coisa mais acessível com relação às pranchas motorizadas. E dessa vez veio para agregar na invenção o hidrojato, que é o que a gente tem hoje. Então foi só na década de 60, começou lá em 35, só na década de 60 o pessoal resolveu colocar os hidrojatos nas pranchas. A primeira aparição desse hidrojato foi nesse brinquedinho que vocês estão vendo na imagem aí, que foi apelidado de hidrokart. Ele era uma embarcação muito pequenininha para a pessoa ir ou de joelho ou sentada ali, ou até em pé, dependendo se tivesse coragem. E ele chegava a uma marca de velocidade na água de 50 milhas por hora, pessoal. Multiplica isso vezes 1.6 que vocês vão ter a velocidade em quilômetros aí. Então, na década de 60, começou a surgir muitos avanços na área das pranchas motorizadas. Elas já começaram a ter um design mais bonito, já começaram a ter uma mecânica mais eficiente, já começaram a atingir velocidades maiores. E um cara chamado Bloomingdale, ele adorava surfar, mas ele se frustrava muito, como todo surfista sempre se frustra. Quem gosta de surfar vai entender isso. De você pegar a sua prancha, pôr no seu carro, chegar no seu point lá e não tem onda. Você tem que voltar para casa e basicamente você não vai surfar aquele dia. Então isso deixou ele muito frustrado. Lá em 1960, na década de 60, esse cara ele resolveu ter uma brilhante ideia. Ele pegou uma prancha de surf que ele tinha e colocou um motor de popa ali, como vocês podem ver na imagem, na rabeta da prancha ali para tocar essa prancha. Só que essa ideia ela não era muito segura, afinal de contas você tem uma hélice girando ali embaixo de você em alta velocidade e você está em pé em cima de uma prancha que não é o melhor lugar do mundo para se estar em pé, ainda mais quando se tem uma hélice girando em alta velocidade embaixo de você. Então, pela questão de segurança, esse brinquedo ele foi considerado muito inseguro. Mas a partir dele começaram a surgir outras e outras ideias. Saindo da década de 60, galera, nós chegamos à década de 70. A década de 70 não foi muito boa para as pranchas motorizadas, não teve muita coisa, não aconteceu muita coisa relevante. Mas em 73 surgiu um brinquedo chamado Ski-Da-Paddle. Ele tinha um motor Husqvarna de 157 cilindradas e ele foi inventado e produzido pela Hands Engineering, que é uma companhia de engenharia americana.
Então, como vocês podem ver nas fotos, ele já começa a ter uma cara mais de prancha motorizada do que de barco. Acredito eu que aqui na década de 70 foi justamente onde as coisas se dividiram mesmo. Porque se vocês olharem aí, galera, desde a década de 35 até a década de 70, esse brinquedo que a gente está vendo aqui, a gente está falando da prancha motorizada, mas na verdade foi daí que surgiu o jet ski também. Foi através dessas invenções, dessas ideias que surgiu o jet ski. Então na década de 70 houve uma separação ali. Teve um pessoal que seguiu a ideia e partiu para a parte do jet ski, e teve um pessoal que continuou com a ideia da prancha motorizada. E aí nós vamos para a próxima década, que é a década de 80. A década de 80 não teve nada relevante para o cenário da prancha motorizada mundial, não teve nenhuma tecnologia nova embarcada nas invenções que já existiam, ou como foi o caso do Bloomingdale lá, não teve nenhuma troca de tecnologias, não teve nada marcante. Então, assim, não tem muita informação do que aconteceu com as pranchas motorizadas na década de 80. Porém, na década de 90, que foi o ápice da invenção, a gente teve um americano que ele era surfista profissional, ele foi campeão de surf algumas vezes. O nome dele era Bob Montgomery. E ele foi o criador de uma prancha que eu acho que foi o divisor de águas para o surgimento da jet surf, que é a Power Ski, como vocês podem ver nas fotos aqui. Essa Power Ski ela é realmente uma prancha motorizada, ela é uma prancha com um motor interno, como já é na jet surf. Esse motor não é na rabeta, ele não é externo, ele é interno. Eu não consegui muitas informações a respeito dele, mas durante a sua produção ele começou com um motor 2 tempos, de 2 cilindros, depois ele passou por um motor 4 tempos de 1 cilindro, e ela ficou em produção ali de 92, se eu não me engano, até mais ou menos 98, quando a empresa faliu. 98, 99, quando a empresa faliu. Então a gente pode dizer que ela realmente foi a primeira jet surf que nós temos notícia. Ela usava propulsão hidrojato, usava um motor interno ali, um motor 2 tempos, ou mais para frente depois um motor 4 tempos interno. Só que ela era muito grande. Ela já era portátil, você já conseguia manobrar ela com mais facilidade, mas ela era muito grande. Ela ainda era fácil de tirar de um lugar e levar para o outro, mas ela era muito grande e muito pesada. Então, pessoal, qual foi o grande pulo do gato da jet surf? Por que a jet surf se tornou no que ela é hoje? Hoje a jet surf é referência em prancha motorizada no mundo inteiro. Além da tecnologia da fibra de carbono, que nunca tinha sido usado antes, as outras são todas em fibra de vidro, como vocês podem ver. Ela teve uma sacada. O Sula, que foi o Martin Sula, que foi o criador da jet surf, ele é um gênio por causa de uma sacada. Como eu falei para vocês no início do vídeo, ele viajava muito na época que ele era engenheiro da Fórmula 1. E todos esses outros modelos de prancha motorizada que tinham, inclusive a Power Ski, que funcionava e é um bom brinquedo também, eles eram muito pesados para você transportar. Então você até conseguia transportar num carro, mas não conseguiria transportar de avião. E a grande sacada da jet surf é justamente o seu peso baixo, que faz com que você possa transportar ela de avião de um lugar para o outro sem problema nenhum. Você consegue despachar ela num voo, por exemplo, como uma prancha de surf normal. É lógico que ela é bem mais pesada, você vai pagar mais bagagem, mas é possível. Então, essa foi a grande sacada. A jet surf ela se popularizou e ganhou o mundo justamente por causa da praticidade de você conseguir levar ela de um lugar para o outro. Então, o cara que ele quer praticar o esporte, como está tendo hoje em dia, tem campeonato mundial de jet surf, né, de surf motorizado, ele pode sair, por exemplo, do Brasil e ir pegar onda no Caribe, desde que ele pague o despacho da prancha e cumpra ali os requisitos, né, para voo. Tem que tirar o tanque de gasolina, não pode ter nada inflamável. Tem algumas coisinhas que você tem que fazer ali, mas não é nada muito difícil. Por isso, pessoal, que a prancha jet surf é o que é. Não foi a tecnologia, eles não inventaram a roda, eles não inventaram a prancha motorizada. Simplesmente o Martin Sula ele conseguiu dar para a prancha motorizada o que ela tanto precisava, que era a portabilidade. Era você poder carregar ela de um lado para o outro sem se importar muito. Uma jet surf aí deve pesar hoje em torno de uns 20 quilos. Para você despachar isso num voo nacional, por exemplo, se você quiser ir de São Paulo a Recife pegar onda, você vai gastar aí na faixa mais ou menos uns 250, 300 reais, dependendo da companhia aérea, para despachar só a sua prancha, fora a sua passagem, suas bagagens.
É muito, eu sei que é muito, é um valor até alto, mas dá para fazer. Antes da Jet Surf isso era praticamente impossível. A Power Ski, por exemplo, era muito pesada, então ficaria muito caro para você despachar. Fora que ela era bem maior que a Jet Surf também. Então, o tamanho compacto da Jet Surf, o peso e a facilidade de transporte transformou a Jet Surf na lenda que ela é hoje. Por isso, todo mundo tenta fazer, todo mundo tenta copiar a Jet Surf. Mas para quem tem aí já, quem já conseguiu fazer uma Jet Surf e tá achando que reinventou a roda, que sabe o que tá fazendo, que manja pra caramba, tá aí, cara. Desde 1935 o pessoal tá fazendo essas pranchas motorizadas, então o teu projeto não é o único, certo? Construir uma jet surf vai do gosto de cada um. Na construção existe a réplica e existe a construção. Quando você vai fazer uma réplica, você tenta ser fiel àquilo que você está copiando. Você está copiando, na verdade, quando você vai fazer uma réplica. Agora, no caso, como a nossa prancha aqui do canal é um brinquedo diferente, eu estou fazendo uma prancha motorizada com motor de RD 135. Então, ela vai ser diferente do que o João fez, do que o Pedro fez, do que o Marcelo vai fazer. Cada um que for fazer a sua construção vai dar o seu toque, vai achar uma solução diferente para um problema que vai ter ali durante a construção. Então, fica muito pessoal. O modelo é muito difícil sair igual um para o outro. Agora, não é porque o meu modelo não é igual ou não é parecido com o de outra pessoa que significa que o meu projeto está errado. Não. No final das contas, o que vale é você pôr na água, ela flutuar e andar. E é isso que a gente vai ver assim que o estator do motor estiver pronto. A gente vai colocar na água e vai testar. Erros vão aparecendo, lógico que vão, toda construção tem desafios, cabe a nós solucionarmos esses erros. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo diferente aí, espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, ficou até o final, se inscreva, ative as notificações, deixa o like aí. Qualquer dúvida que você tiver, vem com a gente, deixa nos comentários. Valeu, um abraço do Eduardo e até terça-feira que vem. Fui!